convido você a abrir a palavra do Senhor lá. Hebreus capítulo 1, ou melhor, 11, verso 1. Nós leremos ou relembraremos apenas os 3 primeiros versos. Semana passada nós fizemos uma introdução no capítulo 11, falando a respeito da fé, e caminhamos um pouco sobre a expressão e o porquê, e começamos a explicar por que a fé salvadora, é tão essencial, é tão fundamental para nós. Se Deus não tivesse aberto essa fé, a porta da fé para nós certamente negligenciaríamos aquilo que Ele é e todos os seus atributos. E agora então estamos trabalhando ponto a ponto sobre essa perspectiva essencial e fundamental da fé. Uma vez que o objetivo do autor aos Hebreus é que nós sejamos encontrados entre aqueles que perseveram na fé até o final. Que não voltemos, como diz aí o final do capítulo 10, não retrocedamos para a perdição, mas que permaneçamos firmes como sendo da fé para a conservação da nossa alma. Portanto, volte seus olhos aí para o texto sagrado, Hebreus capítulo 11, vamos relembrar aqui os 3 primeiros versos. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, Pai querido, nós bendizemos o Teu nome mais uma vez nesse dia, nessa hora que estamos reunidos em culto, para Te agradecer por toda a obra do Senhor, a revelação especial do Senhor, que nos conduz a compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo desejou que nós conhecêssemos. Que o Senhor mesmo possa nos abençoar nessa noite, que através da ação do Teu Espírito, que habita em nós, possamos chegar ao pleno entendimento da Tua palavra, que o Senhor nos ilumine, nos edifique, abra o nosso entendimento, para que possamos de fato, ó Deus, não apenas conhecer mais e mais a Tua palavra, mas colocá-la em prática no nosso dia a dia. Em dias, ó Deus, que ainda vivemos uma luta onde a própria humanidade, em rebeldia, em desprezo à Tua palavra e à Tua existência, tem tentado com todas as forças eliminar, ó Deus, todas as manifestações do Senhor, desprezado a Tua palavra, retirado, ó Deus, as verdades do Senhor do nosso meio, e a Tua igreja tem se tornado, ó Deus, portanto, um local único dentro desse contexto que estamos vivendo no Ocidente, onde podemos de fato reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, digno de toda adoração. Pai, nos preserve, fiéis a Ti e a Tua palavra. Fale ao nosso coração e use-me, apesar de mim mesmo, para abençoar a minha vida, a vida dos meus irmãos, e nos fortalecer na fé, para que de fato sejamos contados entre aqueles que permanecerão para todo sempre. É o que nós clamamos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós começamos a tratar na semana passada, baseada nessa citação que o autor aos Hebreus faz sobre a necessidade da fé, e nós vimos que nessa relação ainda do capítulo 10, que fala dos benefícios recebidos em Cristo, dentre os quais o último é justamente a fé. Ele diz que os crentes, apesar de
todas as dificuldades dessa era presente precisam permanecer na vida dela, ou dentro dessa vida de fé. Se você se lembra e tem nos acompanhado, o capítulo 10, do 32 em diante, fala que os crentes estavam passando por lutas, por dificuldades, sofrimentos, uma perseguição severa, que estava inclusive retirando até os bens que eles tinham. Mas apesar de tudo isso, eles permaneciam firmes, perseverantes, alegres, por conta da fé. E aí então o autor, no ápice dessa convicção de permanência, de perseverança, ele diz, ou cita, né, o texto do Antigo Testamento, lá de Abacuque, dizendo, o meu justo viverá pela fé. E aí, basicamente, nesse fato de que temos que viver pela fé, ele diz então no verso final do capítulo 10, que nós não somos contados entre aqueles que retrocedem, mas naqueles que permanecem nessa fé para a conservação da nossa alma. E aí ele começa a usar o exemplo dos irmãos, chamados aqui de antigos, para provar que mesmo no Antigo Testamento havia uma perspectiva de permanência na fé. Que nós possamos, então, irmãos, estarmos atentos a isso. Né? Como já disse, nós vimos então que o autor aos Hebreus, falando dessa fé salvadora, aquela que é revestida de paciência, ou ainda aquela que persevera, dá, de um modo mais claro, aquela que é dada por Deus, conforme nós vemos lá em Efésios, né, capítulo 2, que nos permite ser justificados através da obra de Cristo. O autor, em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, o grande sumo sacerdote, nele nós recebemos a fé que nos possibilita sermos reconciliados com o Pai. Através da carta aos Hebreus, estamos sendo incentivados a permanecermos firmes na fé, apesar das situações adversas desse mundo. Uma vez que em Cristo, que é o nosso grande sumo sacerdote, nós já recebemos todos os benefícios possíveis. E aí, de um modo mais específico, no capítulo 11, o autor, então, vai afirmar que sem a fé é impossível agradar a Deus e começa a utilizar-se, portanto, de exemplos dos crentes do passado, que ele chama aqui de antigos, para nos ensinar a respeito da fé como esse instrumento essencial e indispensável para o servo de Deus. Parece um negócio óbvio, né? Falar a respeito de fé. Irmãos, mas não é tão óbvio assim. Infelizmente tem pessoas dentro da igreja que em algum momento questionam a respeito da existência de Deus. Que tem um conflito sobre a respeito da fé. Isso não é incomum. Essa semana, inclusive, fazendo uma leitura, cita um exemplo de um pastor que durante o seu ministério pastoral perdeu a fé, tão somente assim, diante das dificuldades da vida, dos problemas, do acompanhamento pastoral, diante de tantas lutas vistas na vida das pessoas, esse pastor simplesmente perde a fé. E a maneira mais triste ainda é que ele permanece no ministério, mesmo sem fé. Que aí talvez o cara, tão somente na perspectiva da manutenção financeira, né, do suporte financeiro para manter a família, ele continua sendo um profissional do púlpito, mas sem crer que Deus existe. Então, mesmo que para você pareça ser algo absurdo, infelizmente é algo que acontece. E nós precisamos relembrar, inclusive os crentes, a quem o Senhor abriu a porta da fé, o quão essencial é fortalecer, irmãos, a nossa fé para permanecermos firmes até o final. Porque se perdermos a fé, então nada mais existe para nós. Se Jesus deixar de ser o alvo da nossa adoração, o nosso Deus, como nós cremos,
a fonte de todas as coisas, como nós já lemos hoje na liturgia, e passarmos apenas a sermos religiosos, frequentadores de uma igreja, certamente isso não vai acabar bem, e essa fé certamente não será preservada até o fim. Nós sabemos que, obviamente, a perseverança dos santos é uma das doutrinas que nos traz segurança quanto à salvação, mas isso não exclui a nossa responsabilidade, irmãos, de fortalecer a nossa comunhão com Deus e, consequentemente, fortalecer a nossa fé. Por isso a fé é um instrumento essencial, indispensável para todo servo de Deus. E como a fé é um instrumento essencial e indispensável, por que nós vemos isso aqui segundo o autor de Hebreus? O primeiro motivo que ele nos dá, olhando para o testemunho dos antigos, no verso 2 nos é dito assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O primeiro motivo porque a fé é essencial e indispensável, meus irmãos, é porque através dela nós obtemos esse bom testemunho. E nós estudamos isso semana passada e vimos que isso refere-se ao fato de sermos aceitos por Deus. Sem fé, e essa fé é dada por Ele mesmo, mas essa fé é que nos possibilita termos comunhão com Deus, sermos reconciliados com Ele e desfrutarmos da bênção. O fundamento do autor aqui da carta aos Hebreus está nos crentes do Antigo Testamento, né, que ele chama de antigos, ou presbíteros, anciãos, e ele diz que a fé é essencial porque por meio dela esses antigos obtiveram bom testemunho, ou seja, a aceitação divina. Quando você olha lá para Gênesis capítulo 5 mesmo, já falando que a fé lhe foi imputada por justiça. Então, falando dos antigos. A ideia, então, é que pela fé que vem de Deus, nós somos aceitos. Mas não apenas aceitos, chamados, vocacionados, mas ao mesmo tempo enviados para testemunhar. É pela fé que nós obtivemos esse bom testemunho para sermos aceitos, é ela que nos abre a porta para ser aplicado aí a graça de Deus, mas ao mesmo tempo é essa fé que nos impulsiona a pregar e a exaltar o Senhor, ou proclamar as virtudes do nosso Deus, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, ou como lemos em Colossenses 1,13, nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz do reino do seu Filho. O segundo ponto que nós podemos observar aqui em Hebreus vai estar focado no verso de número 3. E ele vai dizer então que a fé é um instrumento essencial e indispensável na vida do servo de Deus, porque pela fé nós reconhecemos quem Deus é. E é pela fé que nós aprendemos sobre os feitos de Deus. Veja comigo o verso 3. Ele vai dizer assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, de maneira que o visível veio a existir do invisível, né? Ou das coisas que não aparecem. E ele diz que é possível entender que Deus é o Criador, que Deus é o Deus Supremo, que criou o universo tão somente pelo poder da sua palavra, através justamente da fé. E aí nós temos um conflito, irmãos, que já não é de hoje, mas principalmente depois do iluminismo, né, acabou gerando aí uma sequência de conflito entre fé e razão, que culmina em teorias que desprezam a Deus como Criador, que desprezam a Deus como o sustentador, aquele que providenciou todas as coisas, e aquele que é a fonte de tudo e de todos. Ou Cristo, né, como a palavra de Deus que depois se encarnou, como aquele que, em quem subsiste todas as coisas, como é dito lá em Colossenses capítulo 1. E aí nós vemos o mundo nesse processo
para desconsiderar a existência de Deus, apresentar teorias que simplesmente descartam a existência de um Criador e reforçar isso de tal forma que cheguemos no processo para decretar a morte de Deus e, ao mesmo tempo, menosprezar a revelação especial. E isso nós vivemos de uma maneira bem aguda no ano ou no século passado. Ainda bem que o Senhor, na sua graça, tem preservado a sua igreja e tem preservado homens e mulheres que têm defendido pela fé aquilo que as Sagradas Escrituras revelam e que, segundo o apóstolo Paulo, até mesmo pela revelação geral, é possível observar. Me permita um parênteses aqui. Essa semana, nós perdemos um irmão, presbiteriano, presbítero Adalto Lourenço, que talvez, no contexto brasileiro, tenha sido o pioneiro, na apologia ou na defesa da fé em relação à ciência. Ele ainda lá na década de 80, início de 90, já apresentava suas palestras defendendo o princípio da criação segundo as Escrituras apontam e usando, inclusive, os argumentos da razão, os argumentos da ciência para confirmar aquilo que a palavra de Deus já falava. É lógico que isso é importante, isso é essencial, principalmente dentro de um contexto acadêmico, dentro de um contexto onde na academia Deus é desprezado. Hoje nós vivemos já um equilíbrio maior, é dado a muitas pessoas a oportunidade de apresentar o argumento criacionista e o argumento da revelação especial para defender o registro histórico na visão bíblica. Hoje nós temos, inclusive aqui, no Brasil e dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, estudos sendo feitos para fortalecer essa defesa da fé, essa apologia, demonstrando aí a respeito do criacionismo na visão bíblica, inclusive material didático sendo trabalhado com as crianças nesse sentido, e que nos permite, mesmo dentro de um contexto de colégio, dentro de um contexto de universidade, reforçar a ideia de que existe um Criador supremo, inteligente, que criou todas as coisas, e que é digno, portanto, de todo louvor e de toda a adoração. Mas, como eu estava dizendo, apesar de todos esses esforços, isso é insignificante quando nós apresentamos a verdade bíblica para os ímpios. Porque nós só vamos compreender, segundo que o autor aos Hebreus, que Deus fez o universo através da sua palavra pela fé. Nós podemos apresentar todos os argumentos científicos. E essa é nossa responsabilidade, inclusive, porque Deus, quando nos criou, colocou sobre nós um mandato cultural que devemos sujeitar todas as coisas, dominar toda a obra da criação. É nossa responsabilidade, inclusive, dar uma resposta ao mundo, aos homens, aqueles que questionam a existência de Deus, através da razão, através da ciência, através dos mecanismos que nós temos em mão, de que existe sim um ser supremo, soberano, criador de todas as coisas. Mas isso, irmãos, na perspectiva da salvação, é insuficiente. Porque se não for a fé, por mais que você explique com todos os argumentos possíveis científicos da época, sem a fé, as pessoas não vão entender que Deus formou o universo e que Ele é o Criador e que Ele é o único digno de todo louvor e de toda a adoração. Por isso a fé que vem de Deus é algo tão essencial e indispensável na vida de um verdadeiro servo de Deus. Somente pela fé nós reconhecemos quem Deus é e, ao mesmo tempo, sobre os feitos de Deus. Nós já vimos anteriormente que a fé é necessária
pois por meio dela somos aceitos por Deus, e não apenas isso. Pela fé tomamos conhecimento sobre quem Deus é, sobre os seus atributos, sobre tudo o que Ele fez, sobre tudo que Ele também promete, tudo aquilo que Ele faz e tudo aquilo que Ele fará. Segundo as Sagradas Escrituras, irmãos, pela fé, nós cremos que Deus é o nosso Criador, que Ele é poderoso ao ponto de fazer do nada tudo. Ou como, usando as palavras sagradas, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quando nós falamos isso para o homem natural, parece história para boi dormir. Mas quando falamos isso para aqueles a quem já fora aberto a porta da fé, não existe outra reação se não reconhecermos que Ele é o nosso Criador, que Ele nos fez e que nós somos ovelhas do seu pasto, como diz o Salmo 95. Que Ele é o Criador e que, portanto, é o nosso dono, é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Irmãos, quando nós perdemos esta fé, ou não temos essa fé, entender que Deus é o Criador e, consequentemente, que Ele é o sustentador e que Ele é o Redentor, o Salvador, ou seja, aquele a quem toda a honra, toda a glória deve ser dada, como diz também Paulo aos Romanos, no capítulo 11, onde tudo foi feito para Ele, por Ele, para Ele, sem fé. Nós nunca compreenderemos isso, e muito menos nos reuniríamos para prestar culto a esse Deus, que do nada fez tudo. Pela fé, nós tomamos conhecimento da revelação especial. Sem fé, não compreendemos as Escrituras. E pela fé, além de tomarmos conhecimento da revelação especial, compreendemos a revelação geral. Paulo vai dizer que, ao olhar para a obra da criação, claramente se vê a existência de um Criador. Porém, o homem, num exercício de desprezar esse Deus, de se rebelar contra Ele, despreza essa verdade revelada, nos mínimos detalhes da criação, e por isso é indesculpável diante de Deus. Pela fé, nós temos os nossos olhos abertos para o invisível. É isso que também a ideia do verso aqui nos apresenta. Nesse sentido, então, irmãos, uma expressão aqui do verso 3 é relevante para que o nosso fundamento de ter Deus como nosso Criador faz todo sentido. A expressão é o que está aí no meio do verso, quando diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Essa expressão traduzida pela palavra de Deus, para aqueles que já têm uma intimidade com o Evangelho, com a palavra de Deus, a nossa mente automaticamente se remete ao fato de que ele está falando aqui de Jesus. A palavra encarnada, o Logos, o Verbo de Deus. E como nós já vimos em Colossenses capítulo 1, durante a liturgia, nós vimos que nele foram criadas todas as coisas. Em Cristo, a palavra. E é, portanto, por essa fé que nos faz entender que Deus é o Criador e, ao mesmo tempo, entendendo que Deus é o Criador, nos conduz a compreender que Ele é o próprio Cristo, o próprio Redentor, o próprio Salvador. Pela fé, portanto, entendemos que o Deus único é formado por 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho, que é o Logos, a palavra ou o Verbo, e o Espírito Santo. E mediante o conhecimento geral da revelação especial, nós podemos ver, inclusive, isso sendo revelado desde o início. Lá em Gênesis, capítulo 1, como Samuel leu aqui também na liturgia, que apontam para a existência desse Deus único,
que ao mesmo tempo é trino, onde o Pai está ali como autoridade, o Espírito pairando sobre as águas, e através do Verbo sendo criado e formado todas as coisas. Isso fica claro também lá ainda Gênesis capítulo 1, quando na cooperação da Trindade, a revelação nos apresenta a Trindade conversando entre si e dizendo: façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Irmãos, pela fé, e tão somente pela fé, é possível compreender essas particularidades da essência de Deus, da essência que o próprio Deus revelou a nós. E somente pela fé é possível compreender os feitos de Deus e o modo como Deus opera. Desde os primeiros versos da palavra, nós encontramos então o Deus Pai, o Espírito de Deus, pairando sobre as águas, e a palavra de Deus ordenando cada detalhe da criação. O verbo, haja luz, e como assim? Em todos os momentos. Quando nós comparamos Gênesis, capítulo 1, também com o Evangelho de João, no capítulo 1, e ao mesmo tempo colocamos nesse comparativo Colossenses, capítulo 1, nós encontramos aqui um paralelo maravilhoso, mostrando que a palavra, o Logos, o Verbo, é justamente Jesus, a luz do mundo, o princípio de tudo, a palavra que se fez carne, ou seja, o Deus encarnado. Só é possível compreender que Jesus é o próprio Deus pela fé. Por isso, a fé é essencial e indispensável ao servo de Deus. Enquanto Deus não abre a porta da fé para os gentios, eles permaneciam obscurecidos nas suas crenças, seguindo os próprios deuses. Após a vitória de Jesus na cruz e a inauguração do seu reino, recebendo ele toda a autoridade no céu e na terra, e enviando sobre a igreja o Espírito Santo, o Consolador, que nos faz lembrar todos os seus ensinos e que nos conduz à verdade, a partir desse momento, no poder do Espírito Santo, a igreja então começa a avançar, e o Evangelho começa a alcançar as nações, e aqueles que estavam obscurecidos nos seus próprios entendimentos, deixados aos seus próprios desejos e inclinações, adorando a criatura ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente, amém? Para estes, que Deus abre a porta da fé, imediatamente, eles então reconhecem quem Deus é e o que Deus fez. Eles começam a compreender todos os feitos do Senhor, tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus revelou a cada um de nós. Irmãos, sem fé é impossível compreender que existe um Deus e que esse Deus é o Criador, é o Deus Supremo, é o sustentador, é a fonte da nossa salvação e que nele foram criadas todas as coisas. A fé é essencial e indispensável, pois é justamente pela fé que a revelação especial, através da revelação especial, somos conduzidos a compreender que Jesus Cristo é o Messias prometido desde o Antigo Testamento, mas que existia eternamente e que nele foram criadas todas as coisas. E como ele mesmo disse no seu ministério terreno, ele era antes de Abraão, era antes de Isaac, antes de Jacó, antes de todos. Ele é o alvo de todo louvor, de toda adoração. E a ele pertence agora toda a autoridade para a redenção. Ele cumpre rigorosamente tudo aquilo que era necessário para que hoje eu e você, uma vez aberta a porta da fé, compreendêssemos quem Deus é, compreendêssemos aquilo que Ele fez e então pudéssemos de fato nos prostrar aos seus pés. Pela fé, irmãos, entendemos que Jesus Cristo é o Deus encarnado, que criou todas as coisas para a sua glória e que o próprio Cristo é o eterno. Vejamos ainda aqui em Hebreus, lá no capítulo 1, voltando para o início de Hebreus, a revelação do Senhor apontando para Cristo como sendo o próprio Deus.
Hebreus capítulo 1, verso 3 vai dizer, ele, referindo-se ao Filho e consequentemente a Cristo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser divino. Esse é o contexto. Então ele é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é Cristo, o Filho, a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas, e segundo o final do verso 2, pelo qual também fez o quê? O universo. Veja que é um paralelismo aqui do capítulo 1 com o verso 11, mostrando que a palavra é Cristo, e que somente pela fé é possível compreender a existência desse Deus único, que subsiste em três, do qual a palavra, o Logos, o Verbo, é a fonte da criação, pois ele é a expressão exata do ser de Deus. Algo exato é algo que não está sobrando nada, que não está faltando nada, corresponde integralmente àquilo que de fato é. Ainda no capítulo 1, os versos 10 em diante, nos é dito assim, ainda no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Nós sabemos que Jesus é eterno, e a palavra do Senhor nos aponta para essa verdade, dizendo que Ele é desde sempre, e que, portanto, é digno de toda a honra, de toda a glória, por toda a eternidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O próprio autor aos Hebreus vai dizer isso. E comparando, irmãos, rapidamente lá com Colossenses, capítulo 1, texto que nós lemos na nossa liturgia, reforçando o verso 15, comparando com Hebreus capítulo 1, verso 3, que diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. No verso 15 também nos é afirmado assim em Colossenses 1. Este, ou seja, o Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados, este é a imagem do Deus invisível, a fonte de toda a criação. O termo primogênito aqui aponta para isso. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Só que só é possível crer e adorar a Jesus como ele de fato merece, pela fé. Sem fé, irmãos, nós podemos até ouvirmos a respeito dessas verdades todas, mas isso não fará diferença no nosso coração e não nos conduzirá a nos prostrarmos diante do Senhor. Pela fé, e tão somente pela fé, entendemos que Jesus Cristo é eterno. Toda a criação envelhecerá, como nós lemos no verso 10 a 13. Toda a criação um dia passará, mas Cristo não. Ele permanece para todo o sempre. Usando a seção do livro dos Salmos, parte sapiencial, lá no Salmo 102, nós encontramos a seguinte declaração nos versos de 25 em diante. Em tempos remotos, apontando para a eternidade, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste, como roupa os mudará, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo. Os teus anos jamais terão fim.
É justamente baseado aqui no Salmo 2 que o autor aos Hebreus fundamenta a sua base lá em Hebreus capítulo 1, verso 10 em diante, mostrando que Jesus não é simplesmente a fonte de toda a criação, mas é o Deus eterno. Quando nós olhamos, e eu convido você a abrir a sua palavra lá, para Romanos, capítulo 1, texto que já citei, nós encontramos o fato de que o homem natural, ele pode até reconhecer a existência de um Deus pela revelação geral, mas sem fé, eles não entendem. Veja o que diz Romanos, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, diz as Escrituras, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, ou graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração. E o texto continua mostrando que esses homens vão de mal a pior, porque foram entregues aos próprios raciocínios, foram entregues à inclinação do próprio coração, entregues às suas próprias imundícias, às suas paixões infames, se colocando na posição de rebeldes, desprezando esse Deus que pela criação, segundo as Escrituras, é possível, pelo menos, eles reconhecer a existência de um ser divino. Mas apesar de eles reconhecer, eles não entendem e por isso não servem, por isso não se prostram e consequentemente são indesculpáveis. Mas o grande motivo de estudo é o fato de que eles não têm a fé. A fé que o Senhor abriu para os seus. A fé que Ele aplica como um benefício de Jesus sobre aqueles que serão justificados. Por isso, irmãos, eu quero dizer que olhando aqui para Hebreus, quando nós vemos o autor aos Hebreus enfatizando a fé como algo essencial e indispensável na vida do servo de Deus, o fato de nós crermos por esta fé que Deus criou o universo do nada, isso é prova da ação do próprio Deus na nossa vida. Sem esta fé, sem a ação de Deus em nossa vida, nós estaríamos obscurecidos no nosso próprio entendimento, tentando compreender que o mundo veio existir, sabe-se lá como? De uma explosão de algo que nem existia. Ou tentando explicar que somos fruto de um mesmo ente primata inicial. Quando não há fé, é para esse tipo de crença que o raciocínio humano é conduzido. Mas quando Deus abre a porta da fé, irmãos, nós temos o privilégio de não apenas entender que Deus existe, mas de conhecê-lo, pois Ele se revela a nós. Nesse sentido, nós somos privilegiados. Mesmo que o mundo menospreze a nossa fé, mesmo que o mundo se levante e zombe da nossa crença, mesmo que o mundo se organize e tente, por meios puramente humanos e da razão humana, desprezar aquilo que as Sagradas Escrituras revelam de uma maneira clara.
independente de todas essas ações dos homens sem Deus, Deus ainda continua agindo no nosso coração. E a cada dia, nós temos experimentado que Ele existe, que Ele se relaciona, que Ele nos responde e que Ele intervém de um modo poderoso na nossa existência. Irmão, se não fosse a ação de Deus, inclusive pela graça comum, em sustentar todo esse mundo, nós já teríamos nos matado uns aos outros. O homem sem Deus e sem fé não compreende isso. Mas nós, pela fé, entendemos que Deus criou o universo pela sua palavra e que fez do nada tudo aquilo que nós vimos e até aquilo que nós não vemos. Concluindo, irmãos, como aos antigos, também nos foi aberta a porta da fé. Não só os antigos relacionados ao Antigo Testamento, mas também os antigos da era cristã. Quando nós vemos o registro lá de Lucas, em Atos 14, 27, quando Paulo e Barnabé estão apresentando o relatório da viagem missionária, é registrado que os judeus glorificam a Deus, porque também aos gentios foi aberta a porta da fé. É esta porta que também um dia foi aberta para mim e para você. E é justamente esta porta da fé que nos possibilita, apesar de todas as circunstâncias, crer em Deus, saber aquilo que Ele é e compreender aquilo que Ele fez. E é por isso, não apenas reconhecemos a existência de um Deus criador e soberano, mas entendemos quem Ele é, o que fez, o que faz e o que fará. Mediante a fé que vem do próprio Deus, foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, como está lá em João capítulo 1, verso 12 e 14. Não pelo nosso próprio desejo, não pela vontade do homem, não pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. A saber, os que creem em seu nome, pela sua própria vontade. Nós sabemos, irmãos, que não fosse a revelação de Deus em nossa vida, abrindo-nos a porta da fé, nós nem mesmo creríamos nele. Se cremos, é prova da ação, do cuidado, da atuação de Deus em nossa vida. Só que isso não isenta você de fortalecer a tua fé. Porque se ela enfraquecer, certamente a nossa comunhão com Deus também se enfraquecerá. A fé é essencial e indispensável para conhecermos intimamente a Deus e vivermos em plena e verdadeira comunhão, perseverando até o fim. Nós já vimos que a fé é indispensável, irmãos, essencial, porque é por ela, ou por meio dela, que nós somos aceitos. Obtivemos, igualmente os antigos, bom testemunho. E é pela fé que nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade de Deus, de quem Ele é, dos seus feitos, das suas promessas, da sua ação em nossa vida. E isso nos fortalece a caminharmos em comunhão com o Senhor. Nele e pela fé em sua palavra, nós somos instruídos sobre quem Deus é e sobre os seus grandes feitos, tanto no passado, no presente e também aquilo que Ele fará no futuro. Olhando novamente para Hebreus capítulo 10, nós encontramos no verso 37, falando do retorno de Jesus, ele diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá enquanto aguardamos, irmãos, a volta do nosso Salvador, do Rei que reina hoje,
que tem toda a autoridade no céu e na terra. Enquanto aguardamos a sua volta, vivemos, portanto, pela fé. Não desista, não desanime, não deixe de se alimentar, não deixe de buscar ao Senhor, de conhecê-lo, de examinar a sua palavra. Não deixe de produzir uma vida de oração, de busca para viver no seu Santo Espírito e cheio do seu Santo Espírito. Examine as Escrituras, ore sem cessar, não deixe de congregar, busque a presença, adore ao Senhor, fortaleça a tua fé. Porque somente com a nossa fé fortalecida, irmãos, teremos condições de passarmos por todas as tribulações e dificuldades da era presente, aguardando aquele que vem e que não tardará, segundo a sua promessa. Pela fé, nós entendemos sobre Deus e sua vontade. Porque conforme nos diz o Salmo 19, ela traz instrução ao simples. Ela abre o nosso entendimento. E a grande recompensa em guardar aquilo que a palavra do Senhor revela. Mas isso só é possível pela fé. Que Deus fortaleça a sua fé, te anime e que você possa conhecer mais de Deus. E como um verdadeiro servo, serva do Senhor, ser um apologeta. Alguém que defenda a fé para a honra e glória do Senhor. E que o legado que de certa forma o professor Adalto deixou, que essa geração possa também, de igual forma, manter a fé, defendê-la e proclamar a respeito dessa fé, mesmo num mundo que tem tentado sufocar a palavra de Deus e exterminar a presença de Deus de todas as coisas. Que Deus nos fortaleça. E isso só será possível se permanecermos na fé. Que Deus assim nos abençoe.